Nessa primeira aula do minicurso, a gente vai falar sobre validação de dados. É uma ferramenta do Excel que fica dentro da guia dados. Então aqui em cima a gente está vendo vários nomes, está vendo? Página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados. Dentro de dados, a gente tem várias ferramentas muito importantes do Excel. Por exemplo, a parte de filtro, remover duplicadas, validação de dados, preenchimento relâmpago, texto para coluna. A gente vai trabalhar aqui nessa primeira aula a parte de validação de dados. E o que essa ferramenta do Excel faz? Ela possibilita que em uma ou várias células só entrem valores que eu defini. Então, olhando para essa tabela, para essa base de dados que tem aqui, eu tenho o nome da unidade de uma loja e na coluna B eu tenho qual foi o produto vendido em cada uma dessas lojas. Só que é importante perceber o seguinte, aqui em cima de mim, na coluna G de gato, eu tenho o nome dos produtos que podem ser vendidos nas lojas, que são camiseta Pima, camiseta Navy, camisa Linho, camisa Oxford e camiseta Joá. São 5 produtos que podem ser vendidos em cada uma dessas unidades, o valor unitário, a quantidade e o valor total, que nada mais é que uma multiplicação do valor unitário vezes a quantidade. É importante chamar atenção para um aspecto, que é o seguinte, isso aqui é um registro, então sempre vai crescendo. Eu vou preencher a linha 9, depois a linha 10, a linha 11, a linha 12, a linha 13 e assim vai. Imagine então que o enunciado da questão lá da sua prova de Excel, do seu teste de Excel, peça para você colocar na coluna B uma regra que permita com que o usuário só consiga colocar um nome de um desses 5 produtos. E por quê? Porque o cara pode chegar aqui e acabar escrevendo errado. Então ele vai escrever camisa, sai uma coisa errada, ele escreve camise com E no final, ao invés de camisa com A no final. Então se ele escrevesse camise, linho e desse Enter, o Excel iria aceitar. E na hora de fazer uma análise, na hora de ver os dados, isso aqui, esse erro de digitação, esse erro de ortografia, pode causar muitos problemas. A mesma coisa, se ao invés de escrever camiseta Joá, a pessoa chegasse aqui e colocasse camisa Joá. Não é camisa Joá, é camiseta Joá. E aí na hora de compilar, de fazer uma análise de quantos produtos foram vendidos por cada tipo, ia trazer problema também. Ele não ia conseguir entender que camiseta Joá é a mesma coisa, né? Ou deveria ser a mesma coisa que camisa Joá. Então, como que a gente estabelece essa regra? Usando a validação de dados. Vamos aprender como faz isso. Seguinte, você vai selecionar as informações, então vou pegar aqui, por exemplo, ó, da B2 até a B20 com o meu mouse mesmo. Depois que eu selecionei as informações da B2 até a B20, eu venho em dados e clico em validação de dados. 3, 2, 1, cliquei, vai abrir essa caixinha que está aqui do meu lado. Bom, agora eu venho aqui em configurações e na parte de permitir eu falo o seguinte, ó, ao invés de permitir qualquer valor, que é o atual ali, qualquer valor, eu quero que você só permita que entre nessa lista algumas coisas que estão numa lista que eu vou te passar. Então, eu escolho aqui a opção lista, tá ali, ó, lista. E nessa lista eu posso ou escrever, então eu poderia escrever camiseta espaço Pima. Camiseta Prima. Agora, para ir para o próximo, eu aperto ponto e vírgula e escrevo o próximo. Camiseta Navy. Ponto e vírgula. E vou para o próximo. Camisa Linho. E aí, eu poderia ir colocando cada um, né? Camisa Oxford, camiseta Joá, finalizar e dar OK. Então, deixa eu colocar esses 3 só. E repare que eu coloquei o nome, ponto e vírgula. O próximo nome, ponto e vírgula, o próximo nome. Se eu der um OK... Repare que automaticamente, ó, quando eu chego numa dessas células entre a B2 e a B20, que foram as células que eu selecionei antes da validação, já aparece aqui para mim, ó, camiseta Pima, camiseta Navy e camisa Linho, como eu tinha feito. Mas deixa eu selecionar elas de novo, clicar aqui em validação de dados, e aí agora, repara que ao invés de escrever na fonte, que nem eu fiz, eu vou apagar, clicar nessa setinha e selecionar as informações que estão aqui em cima. Camiseta Pima, camiseta Navy, camisa Linho, camisa Oxford, camiseta Joá, das células G2 até G6. Dou um Enter e quando eu faço isso, ele já entende que ele tem que pegar a minha lista dessa fonte, que é de G2 até G6. Eu posso colocar um alerta de erro, que é basicamente o que vai aparecer para o usuário quando ele escrever errado. Então, prezado, vírgula, e aí aqui na mensagem, repita o preenchimento. Ponto. Agora eu venho aqui, dou um OK, e aí se a pessoa chegar em algum momento aqui e escrever errado, por exemplo, ela escreveu blusa. Blusa não consta nessa lista. Dei um Enter.
Tá lá, ó, prezado, repita o preenchimento. Aí o cara vai ter que repetir e escrever uma outra coisa. E aí aparece também essa setinha inteligente que já dá as opções para a pessoa. Camisa linho, embaixo. Camiseta joá, embaixo. Poderia ser camiseta navy. E ele consegue fazendo o preenchimento usando a tal validação de dados. Dever de casa dessa aula. Clica aqui em validação de dados, nas configurações da validação de dados e procura as outras opções. Então, por exemplo, ó, aqui na coluna E, a gente sempre está falando de um valor, é o valor total da venda. Então, você pode usar a parte de número inteiro e definir qual é o mínimo e qual é o máximo. Brinca com isso, explora essa ferramenta, vê quais são as outras opções e vamos com tudo, porque na próxima aula a gente vai falar sobre um novo tema que vai ser formatação condicional. Treina e vamos para a próxima aula.